25 deste mês, nosso governo está chegando para as crianças que devem ser confirmadas. Os que estão na escola farão um exame com as irmãs. Então, a irmã Maria Cecília, carregada do exame das crianças. As crianças pequenas, basta saber o catecismo da primeira comunhão, e 410 indica a idade de 7 anos em diante, para receber esse sacramento, e depois saber um pouquinho os sacramentos em geral e a crisma em particular. Os outros que não estão na escola, que venham me ver para a gente ver direitinho o dia do pequeno exame, ou então para eu orientar para a irmã Cecília se ocupar. Quem é este homem que desce de Jerusalém para Jericó, senão Adão, que descendo do paraíso se encontrou com essa vara de lágrimas que é o mundo? E por que Adão deixou Jerusalém? Jerusalém significa visão de paz. Vivia numa grande paz no paraíso. Tinha tudo. O que aconteceu? Por que ele se voltou para Jericó, cujo nome significa lua, que a lua está sempre mudando na sua aparência? Visão de paz é o céu, onde pelo conhecimento de Deus a alma se inflama de santa caridade, a qual lhe traz a paz. Pax, de vida aos beneditinos. No mosteiro de Getsemane, nos Estados Unidos, tem uma grande porta muito bonita, em cima uma grande inscrição: Pax Intrantibus, paz para aqueles que aqui entram. Imagem do céu, vida contemplativa, vida de união com Deus. Imagem do céu. Por que Adão abandonou esse céu? Aqui na terra, a vida monástica, no começo, é uma imagem, mas ele tinha a realidade, vivia na paz de Deus. O que ele fez? Por quê? Lua significa, como dissemos, o mundo, com suas misérias. Pois nós vimos a lua crescer, depois diminuir, depois desaparecer. Por este mundo, nada há de estável e capaz de apaciguar o coração do homem, feito para o que é eterno, e não para o que é transitório e perecível. Este homem do Evangelho é, pois, Adão. Ora, o Evangelho nos diz que este homem caiu na mão de ladrões que fizeram duas coisas. A primeira foi roubado, a segunda foi ferido. Feriram com profundas chagas. Depois disso eles foram embora, deixando-o semi-morto. Quantos ensinamentos encontramos aqui em tão poucas palavras? Os ladrões são os demônios. Todos sabem que o demônio tentou Eva, e que em seguida, com a ajuda de Eva, fez cair Adão. Mas vejamos o que passou com Adão. Ele foi roubado. E o que o demônio roubou dele? Roubou a graça. Roubou a graça divina. Ou seja, a amizade com Deus. Participação da vida divina. Participação na natureza de Deus, como nos diz São Pedro. A graça divina, cujo menor grau, mais excelente que todo o universo criado reunido. Mais excelente que todas as naturezas angélicas. O menor grau da graça divina é superior a tudo que é criado. A todo o universo natural criado. Esta graça divina, que também é criada no sentido da participação da natureza criada de Deus. Mas ela mesma, ela é algo que Deus dá, algo que Deus produz em nossa alma. Ela é o que há de mais alto do que Deus faz. E dá a participação da sua natureza divina. Algo inexprimível, tão grande que é. Esta graça divina, o demônio roubou de Adão, o fazendo pecar. Quando Adão, abandonando Jerusalém, significa visão de paz, ou seja, visão de Deus, não tinha visão beatífica, mas tinha essa intimidade com Deus que o preparava para ser levado a essa visão de Deus. Ele preferiu Jericó, que simboliza o mundo, quando este se opõe a Deus, que em si, o mundo criado, é um
dele. Mas enquanto ele se opõe a Deus, ele é simbolizado por Jericó. Adão pecou porque desobedeceu a Deus, que deu as costas a Jerusalém e voltou-se para Jericó. O que nós podemos exprimir com as palavras da teologia, primeiro em latim, daí a tradução: aversio a Deus é conversio ad criatura. Aversão a Deus, a conversão à criatura. Isso aí para o roubo. O demônio roubou o bem infinito e precioso que Adão possuía. E ele perdeu pecando. E pecando perdeu a graça divina. Mas não foi tudo. O Evangelho nos fala também de ferimentos. Que ferimentos são esses? Aqui recorramos de novo às formas concisas da teologia. Ele nos diz que Adão foi spoliatus in gratia e vulneratus in natura. Isto é, espoliado, roubado na ordem da graça e ferido na ordem da natureza. Espoliado na graça, ferido na natureza. Perdeu a graça e tem a sua natureza ferida. O demônio feriu a natureza de Adão, causando chagas terríveis na alma e na sensibilidade. E que feridas são essas? São 4. E é da maior importância conhecê-las, para melhor curá-las, para melhor observá-las em nós, para melhor fazer o nosso exame de consciência e encontrar um remédio a esses males. Essas 4 feridas são a ignorância, a malícia, a fraqueza e a intemperança. 4 feridas. A ignorância, cuja sede é a inteligência. A malícia, que está na vontade. A fraqueza, que está no irracível, que é uma das dificuldades da nossa sensibilidade, que nos ajuda a superar os obstáculos. E a intemperança, que está no concupiscível. Temperança é fazer a pessoa se dar ao que é agradável sem medida e para cair no pecado. Pecado de impureza, pecado de gula, todos os pecados ligados a essa intemperança que está na sensibilidade. E depois outros defeitos que estão ligados, que têm uma certa ligação, conexão com a intemperança, com o orgulho ali mesmo, que é de uma outra ordem, mas é uma intemperança também. Então a ignorância tem sua sede na inteligência, que chaga terrível. E a inteligência obscurecida, cega, sem rumo, sem discernimento. O que vemos hoje são os filhos de Adão, que vivem na ignorância das verdades mais necessárias à vida do homem. O que vemos hoje na ignorância na qual ficou Adão. Veja-se se intensificar a cada dia, e os homens se entregarem a práticas mais absurdas por causa da cegueira na inteligência. Candomblé, macumba, espiritismo, protestantismo, budismo, a religião muçulmana, judaísmo, todas as religiões que vão como cegos, guiando cegos e caindo no abismo. Mas esta foi só a primeira ferida. A segunda é a malícia na vontade. A vontade se tornou injusta. A malícia na vontade se chama injustiça. Ela abandonou a retidão. Ela não quis mais o que é certo. Veja as guerras modernas. É o retorno ao paganismo. O retorno ao paganismo, se matavam os civis, se matavam os homens e as mulheres. Veja as leis modernas. É justo matar as crianças inocentes através do aborto? Veja a vida econômica moderna. É justo derrubar um fabricante através de concorrência selvagem e implacável? Concorrentes e seus empregados não têm também uma família para sustentar? Não precisam eles também de um ganho honesto e justo? Mas passando a terceira chave, se encontra na sensibilidade, que participa da vida da alma do corpo, ao mesmo tempo. Sensibilidade a nós, como do animal, que é puramente sensível, nossa, deve ser regida pela razão. Então, é uma conexão entre a nossa sensibilidade e a nossa alma imortal. E encontramos 2 faculdades sensíveis, o irascível e o concupiscível, como já dissemos.
No primeiro, os demônios, ou melhor, o pecado que os demônios conseguiram que Adão fizesse, fizeram a ferida da fraqueza para todo bem, fraqueza para rezar, fraqueza para combater um defeito, fraqueza para fazer o dever do Estado, fraqueza para deixar, por exemplo, o quarto arrumado, fraqueza para vencer o medo, quando esse medo, quando algo, um obstáculo se opõe ao nosso dever, nós temos dificuldade a vencer o medo da morte, mesmo sabendo que o nosso dever é enfrentá-lo. Isso está no homem devido ao pecado original, e de fato é difícil para todos nós. A coragem não é não ter medo, a coragem é vencer, superar o medo. E o mártir é aquele que leva a virtude da força ao seu mais alto grau. Quarta ferida está no concupiscível, e ela é a intemperança, a sensualidade, que hoje submerge o mundo num abismo cada vez mais profundo. 4 feridas que depois de Adão passaram a seus filhos, que dominaram o mundo: cegueira, malícia, covardia, sensualidade. Depois o Evangelho nos diz que os demônios se foram, deixando a vítima semi-morta, semi-viva ou semi-morta. Sim, semi-viva, pois a metade da sua vida, a melhor metade, foi embora, e era a graça divina. A outra metade, que a natureza lhe foi deixada, ficou ferida. Então está mais morto que vivo. E os ladrões se foram, não porque partiram definitivamente, mas porque eles se escondem. Estão como longe, mas estão perto, rodando em torno de cada um de nós, como um leão procurando a quem devorar. Ali estava este homem, que representa não só Adão, mas todo o gênero humano. Não só Adão e Eva, mas todos os filhos de Adão e Eva. Adão era o chefe do gênero humano. Ele é o responsável principal desta calamidade. Eva foi a instigadora junto com o demônio, mas Adão podia e devia ter resistido e não o fez. E assim todo o gênero humano ficou caído por terra, ferido, semi-vivo, semi-morto. O nosso Evangelho continua dizendo que passaram por ali um sacerdote e depois um levita, e nenhum dos dois fez nada pela vítima. Por quê? Porque não podia. O sacerdote representa Arão e o sacerdócio do Antigo Testamento. O levita representa Moisés e a lei do Antigo Testamento. Ora, nem o sacerdócio, nem a lei do Antigo Testamento eram capazes de salvar a vida humana. E quem era capaz? É o que vamos ver agora. Pois o Evangelho continua dizendo que um samaritano vinha pelo caminho e, vendo aquele homem, teve misericórdia dele. Quem é este samaritano? O samaritano não pertencia ao povo judeu. Ora, esse samaritano representa alguém que não pertence à natureza humana. Ele representa Nosso Senhor, representa o Verbo de Deus, representa Deus. E Deus se aproximou de nós, se aproximou daquele homem caído. Se aproximou quando? Quando tomou a nossa natureza, quando se fez homem, quando de verbo se tornou o verbo encarnado. Nesse momento ele se aproximou. E se aproximando de nós, movido pela misericórdia, ele se achega à nossa miséria para nos socorrer. E o que fez ele? Ele derramou o óleo e o vinho sobre as chagas, o óleo da mansidão e o vinho da repreensão, o óleo da caridade e o sangue, o vinho do sacrifício, o único capaz de curar as nossas feridas. O Antigo Testamento indicava o mal, mas não dava o remédio. O remédio viria da paixão do nosso Senhor. E só Ele pode curar as feridas infligidas ao gênero humano pelo pecado original e pelos nossos pecados pessoais. Depois de tratar das feridas, ele o pôs sobre o seu jumento e o levou para a hospedaria. Essa hospedaria significa a Santa Igreja, a qual Nosso Senhor confiou cada alma, as quais devem ser tratadas, uma a uma, com o óleo da brandura e o vinho da repreensão. Depois o samaritano partiu, mas antes de partir deixou 2 denários com o chefe da hospedaria. Ele partiu porque Nosso Senhor subiu aos céus, após realizar tudo o necessário para a nossa redenção. Ele partiu quando ressuscitaram, subiu aos céus, após instruir os seus discípulos.
a respeito de nossas almas e como é que eles deviam cuidar de nossas almas, pois a igreja é feita para nossas almas, que nós somos os doentes, nós somos esse homem que está caído à beira do caminho, e a igreja se aproxima de nós, com o batismo, com a confirmação, com a Eucaristia, com a penitência, com a extrema-unção, com o matrimônio, a ordem e matrimônio. Ela vem a nós como uma mãe. Ele deixou 2 moedas. Estas 2 moedas são o Antigo e o Novo Testamento. Ele deixou a igreja para que a igreja nos ensinasse o que ele nos deixou na sua tradição oral e na sua tradição escrita. Ele disse: tome conta dele, ou seja, do pobre ferido, e tudo que faltar eu lhe darei quando eu voltar. E quando voltará o samaritano? No fim do mundo, para dar a cada um o que ele merece. Cada um de nós merecemos. Enquanto isto, ele nos deixou 2 moedas, que representam não só os 2 testamentos, mas também os 2 preceitos da caridade, do qual é falado também nesse Evangelho de hoje. Amor de Deus e amor do próximo. 2 preceitos que devemos pôr em prática para ajudarmos uns aos outros, pois todos nós ficamos feridos em Adão. E a ferida principal, a principal perda foi a graça divina, ou seja, a perda da caridade. Mas lembremos que a caridade nunca anda sozinha. Ela tem 2 irmãs, sem as quais ela se recusa absolutamente a se apresentar onde quer que for. Ela tem uma irmã chamada fé e outra chamada caridade. A fé, por assim dizer, a irmã mais velha. Sem ela nada se faz. Sem ela não se pode nem mesmo começar. Se alguém quer obter a graça divina, ele tem que falar primeiro com a fé. No batismo, o padre interroga ao que vai ser batizado: que pede a igreja de Deus? A fé. Responde os padrinhos pela criança: que te obtém a fé, a vida eterna. Responde novamente os padrinhos. Hoje a fé que é atacada na raiz. Não só ela, já que a caridade se esfriou sobre a terra e que a esperança voltou para os bens terrenos, para Jericó, como na parábola de hoje. Se queremos que o sacrifício de Nosso Senhor nos seja útil, se queremos que a paixão de Nosso Senhor tenha o seu efeito para cada um de nós, se queremos que esse óleo, esse vinho, os seus sacrifícios sejam aplicados aos nossos semelhantes também, devemos começar pela fé, conhecer a nossa fé, proteger a nossa fé, comunicar a nossa fé, dar testemunho da nossa fé. Mas não detenhamos aí, passando a esperança, esta irmã que vai entre a fé e a caridade, e de certa forma arrasta todo mundo, pois ela se confia na misericórdia e na potência divinas. Por fim chegamos à caridade, que é a maior das 3. Por ora, as 3 permanecem, diz São Paulo: a fé, a esperança e a caridade. Mas as 2 primeiras passarão. E a caridade não passará porque ela é eterna. Porque Deus é caridade, e a caridade é uma participação a essa natureza de Deus ela mesma, que nós já temos aqui nesta vida. Quando Teresinha de morrer dizia: quanto a ver a Deus eu o verei, quando estar unida a Ele eu já estou inteiramente. Ela tinha caridade, essa caridade não passará, e ela já possuía. E nós também devemos morrer com ela, senão nós não poderemos entrar no céu. Procuremos, pois, amá-la e guardá-la em nossos corações. Ela nos dará o que perdemos em Adão, mas que recuperamos em Nosso Senhor. Já que nosso coração foi feito para amar, amemos, dizia Santa Teresinha, Menino Jesus. Amemos aquele que se vê nosso próximo. Amemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais amado, o mais nobre, o mais excelente de todos aqueles que podem ser dito nosso próximo, já que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos somos a nós mesmos. Deus ama o primeiro de todos os próximos. Quem ama Jesus amará os seus semelhantes. Deus amará como Jesus nos amou, ou seja,
procurava obter para eles os benefícios que o bom samaritano nos trouxe, ou seja, a Jerusalém celeste, a visão da paz, que não é outra senão a visão beatífica, a vida eterna, na qual nós esperamos obter um dia. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, cuja festa celebraremos dia 22, ou seja, na quarta-feira próxima. Que o Imaculado Coração de Maria nos torne cada vez mais semelhantes ao Sagrado Coração, seu Divino Filho, assim seja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.